E aí, que legal que você chegou até aqui. Você deve ter visto a gente aí nas mídias sociais. Algo te interessou, fico muito contente com isso. Muito prazer, eu sou o Dr. Eduardo Jalas. Pode não parecer, né? Mas eu sou odontopediatra, dentista de criança. Né? E vim aqui para dar algumas informações, alguns conselhos, algumas dicas, explicar um pouco para vocês qual é a nossa ideia, qual é a nossa proposta. Né? Não sei se você sabe, mas a cárie é a segunda doença que mais atinge a população mundial. Imagina, primeiro, talvez você não soubesse disso, cárie é uma doença, porque ela é causada por bactérias. Então, a cárie ela é uma doença e é a segunda doença que mais atinge a população no mundo. Ela só perde para a gripe, né, que é causada por vírus, e aí depois vem a cárie, que é causada por bactérias. Porém, como ela é uma doença que atinge muita gente, ela acabou com o tempo ficando como algo normal e algumas vezes até eu já ouvi falar que pessoas que acham que a cárie é inevitável. Por essa característica dela atingir muita gente. Então as pessoas, você não vê uma pessoa muito preocupada ou sabe assim, ansiosa porque está com cárie. Parece que é um negócio meio normal e não é, tá? Então assim, cárie é uma doença muito prevalente na população. Em crianças, ela atinge mais de 600 milhões de crianças no mundo. Então imagina, é um problema de saúde pública a cárie. O que também contribui para que ela seja vista como algo menos importante? A criança tem 20 dentes de leite na boca e nós adultos, com a dentição completa, contando com o dente do siso, nós temos 32 dentes. Então assim, vamos tirar os dentes do siso e vamos pensar em 28 dentes na boca de um adulto, né? Então, parece que é um negócio meio assim, perder um dente não é um problema, perder 2 dentes não é um problema. Sim, é um problema. Vamos transportar isso para um outro nível. Por exemplo, você perder um dedo, nós temos 20 dedos, são 10 na mão e 10 nos pés. Então, assim, imagina você perder um dedo, faz falta, é importante, interfere na nossa qualidade de vida. O dente é a mesma coisa. Então, assim, essa cultura de que tudo bem ter cárie, ou essa cultura de que não tem problema se for perder um dente, isso precisa mudar. Isso fez com que a população tivesse uma saúde bucal, a população brasileira, a população como no geral no mundo inteiro não é. Existem algumas exceções, alguns países que existe uma preocupação maior com a saúde bucal, mas no geral as populações elas não dão muito valor ou muita atenção na saúde bucal, exatamente por tudo que a gente acabou de dizer. Agora imagina, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, passa pela boca. Então tudo que eu como ali durante o dia, ou tudo que eu ingiro, está passando pela boca. Se eu tiver uma contaminação, porque cárie, como é causada por bactérias, ela acaba sendo uma contaminação. Então, se eu tiver com uma contaminação na boca, vai para o corpo todo. Se eu tiver muita bactéria na boca, eu vou levar muita bactéria para o corpo todo. Se eu tiver poucas bactérias, eu vou levar poucas, mas eu sempre vou levar. Estas bactérias da boca, na boca, elas são um problema. Causam cárie, gengivite, tártaro, mau hálito. Agora, se elas caírem na corrente sanguínea por algum motivo, sei lá, um corte, um machucado, uma afta, se elas caírem na corrente sanguínea, elas podem acessar todos os órgãos do corpo, podendo se alojar no coração, no cérebro, no pulmão, causando danos muito graves, inclusive o pior deles que é óbito, a morte. Existem infelizmente, vários relatos de pessoas que infelizmente acabaram falecendo decorrente de problemas na boca. Uma boa parte das pneumonias em UTIs, elas são decorrentes de bactérias da boca. Então assim,
A saúde bucal, ela não interfere só na boca, ela interfere no corpo todo. Por isso que a gente precisa dar essa atenção especial à saúde bucal. Vou falar um pouco sobre mim. Você chegou até aqui, talvez você já saiba alguma coisa, mas vamos lá. Sou o Dr. Eduardo Jalas, sou odontopediatra, trabalho de uma maneira não muito comum, né, mas foi uma maneira que deu certo com as crianças, porque você muito bem deve saber, existe um trauma das pessoas aí com dentista. Dificilmente temos um adulto hoje que goste de ir ao dentista. Ah, tem uma consulta no dentista, estou super contente, estou super feliz. Pode ser, mas é difícil. Então, assim, por que disso? Vamos voltar um pouco no tempo. Lá atrás, em, sei lá, 1960, 1950, ou até mesmo antes, e quanto mais para trás, quanto antes disso, pior, né? A gente passou por uma era que é a era da odontologia mutiladora. Você ia no dentista para arrancar. Então, assim, você não tinha uma preocupação em manter os dentes. Doeu? Vai no dentista, arranca. Ah, tá com cárie? Vai no dentista, arranca. Chegou ao absurdo em alguns momentos de extrações preventivas. Vou tirar esse dente para ele não dar trabalho. Então era muito comum as pessoas chegarem com 20, 25, 30 anos usando dentadura. Eu tive um relato aqui há uns anos de o pai de uma criança que falou que a mãe dele, ou seja, a avó da criança, quando tinha 12 anos, terminou de nascer os dentes permanentes, o pai dela a levou no consultório para que o dentista arrancasse todos os dentes da criança, com 12 anos. E aí fez a dentadura, a famosa chapa, né? Hoje isso é um absurdo, mas na época era o que se fazia, era a cultura, era o que se achava correto. Hoje não tem sentido, isso hoje seria um crime, né? Mas na época era o que se fazia. Então, assim, as coisas mudaram. Então você ia no dentista antes para arrancar dente, não tinha essa preocupação. Agora imagina quanto que isso impactou na saúde das crianças e na saúde de uma população como um todo. Então, esta geração que ia no dentista para arrancar dente, e muitas vezes também já ouvi vários relatos sem anestesia, olha o absurdo, a dor. Se você vir hoje, se você puxar na internet, aí no YouTube, isso ainda continua acontecendo. Na Índia tem vários vídeos, né, de dentistas fazendo atendimento na rua, na calçada, mosca passando, arranca-dente sem anestesia, um absurdo. Então, assim, isso continua acontecendo, infelizmente. Agora imagina isso há 40, 50 anos, 60 anos, né? Era muito pior. Então, estas pessoas que passaram por isso, elas desenvolveram um trauma gigantesco do dentista. Passaram isso para os filhos, para os netos, né? Então é muito comum as pessoas ainda terem este medo de dentista, né? Depois veio uma era que a gente chama de uma era de uma odontologia restauradora, curativa. Então você ia ao dentista não para arrancar, poxa, bacana, já melhorou. A gente não ia para arrancar dente, a gente ia para tratar. Então você ia no dentista, o dentista identificava lá, você está com 4 cáries, você está com 8 cáries, você está com 1 cárie, você não tem cárie. Ia lá, fazia o tratamento e volta daqui 6 meses. Muito bem, melhorou muito, já foi uma odontologia menos traumática, mas mesmo assim ainda muito ruim, porque você teve uma geração de pessoas com muitas restaurações, aquelas restaurações antigas de amálgama, naquela massinha preta no dente. Depois melhorou um pouco, fomos para uma odontologia um pouco mais estética, né? Então trocou-se essas massinhas pretas pela da cor do dente, mas de qualquer maneira você tem uma geração com muitos procedimentos na boca. Restaurações, tratamentos de canal, perdas de dente, implante, mas já não é uma geração tão debilitada em relação à saúde bucal. Já melhorou muito, né? Mas ela vem também com um trauma, porque esses procedimentos, imagina, extrair um dente, ou fazer um canal, um implante, são procedimentos invasivos, né? Então, isso gera dor, ansiedade, custo, né? Então, tudo isso faz com que o dentista não seja ainda muito bem visto. Agora, estas crianças hoje, elas são de uma geração totalmente diferente.
nós estamos inseridos numa odontologia preventiva. O que é isso? Você não precisa passar por tudo isso que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós passaram. Hoje, o conceito, o conhecimento, a filosofia da odontologia mudou muito, e mudou muito para muito melhor. Nós estamos numa odontologia preventiva. Então a ideia é o quê? Você ir ao dentista não para arrancar, não para tratar. É você ir ao dentista para manter a sua saúde, para manter os dentes. Então é possível, e já existem muitos casos de pessoas que nunca tiveram cárie na vida. Normal, está virando cada vez mais comum isso. E é assim que tem que ser. A gente falou, né, de tirar um dedo, né, faz falta, um dente também. E além disso, um dente é um órgão do corpo. Não é um apêndice lá, não é algo desnecessário. Não, ele é um órgão do corpo. Ele tem a irrigação sanguínea, tem a irrigação nervosa, tem vida o dente, ele tem função, ele tem uma série ele é muito importante no corpo. Então não é assim simplesmente, doeu, arranca. Então assim, por conta disso, por conta desses traumas aí que a gente tem na criançada, nos pais e tudo mais, que eu resolvi tirar a caracterização do dentista, aquela coisa do dentista de branco ou do dentista mais formal, né? Eu percebi, não foi assim logo de cara, né? Eu trabalhei, já estou formado há tem mais de 21 anos já que eu estou formado. Fiz a minha especialização logo depois, um pouco depois que eu me formei, né? Eu fiz acho que 3 anos depois eu comecei a minha especialização. Então eu já estou na pediatria faz bastante tempo. Já trabalhei de várias maneiras, mas eu percebi que isso impactava muito na percepção das crianças. Por isso que eu cheguei nisso daqui. Trabalho disfarçado, né? Trabalho com pijamas. Esse é um deles, né? Tem de personagens, tem de super-heróis, tem de personagens, tem de flor, de fruta, mas eu não trabalho mais. Há muitos anos eu já não trabalho mais como um dentista clássico, né? No começo foi um pouco complicado porque eu fiquei na dúvida se isso tiraria um pouco da seriedade ou da credibilidade em relação aos pais. Muito pelo contrário, percebi que isso foi muito bem aceito pelos pais, porque eles entenderam que aqui realmente é um lugar especializado, é preparado para a criança. Então isso fez com que eu tivesse mais certeza ainda desse meu caminho, dessa decisão nesse caminho, né? Deu ótimos resultados. Aí, né, a minha clínica aqui é toda adaptada, toda especializada, né, para atender criança, desde uma brinquedoteca, videogame e tudo mais, tudo preparado para criança, um banheiro infantil pequenininho, tem tudo preparado para a criança. Então, é importante porque quando a criança chega aqui, ela se sente parte do todo. Ela não chega num ambiente estranho, meio... como é que fala assim, meio arredio para ela. Não, ela chega aqui, ela se sente em casa, tá? Então por isso que eu trabalho assim e percebi com esses anos todos uma falha muito comum nos pais, né? Os pais não sabem o que fazer para cuidar da saúde bucal dos filhos. A informação está aí, mas ela é muito confusa. Até hoje, né? Nós estamos em 2021, até hoje eu recebo aqui toda semana pais que usam pastas erradas para escovar o dente das crianças. E muitas vezes recomendada por profissionais da área da pediatria, ou pediatras, ou odontopediatras, ou dentistas que eventualmente atenderam essa criança. Então assim, é muito comum. Tem muita informação, mas as pessoas acabam ficando confusas com tanta informação. Nós aqui seguimos uma odontologia que é baseada em evidências científicas. Tudo que eu vou falar para vocês, tudo que eu falei para vocês é baseado em evidências. Não é a minha opinião, não é o que eu acho, o que eu prefiro, o que eu gostaria. Não, é o que nós temos baseado em evidências. Pesquisas, trabalhos, estudos, levantamentos. Tem muita gente boa, muita gente top estudando e desenvolvendo essas teorias para saber o que a gente efetivamente tem que fazer.
Não é assim, eu acho melhor fazer assim, eu preferiria que fosse de tal maneira. Não. Então, assim, a gente segue esta cultura, esta odontologia baseada em evidências, tá? Então, assim, hoje, o que nós temos? Melhor situação que a gente vai fazer, o que nós vamos oferecer para os nossos filhos? Prevenção. Prevenção é a solução. Eu costumo usar aqui com os pais o seguinte exemplo. Primeiro, o que é uma odontologia? Outra coisa, nós também seguimos uma odontologia minimamente invasiva. O que é isso? Imagina numa odontologia tradicional, você identificar o problema quando o problema está desse tamanho. Uma odontologia minimamente invasiva, ela vai intervir quando o problema está deste tamanho. Você consegue perceber a diferença? Você deixar a doença chegar nesse tamanho é muito pior do que você intervir quando ela estiver desse tamanho. Então isso é uma odontologia minimamente invasiva, não deixar o problema ficar tão grande e fazer uma intervenção mais precoce, cedo. Para isso você precisa identificar logo para tratar cedo, mas essa é a ideia. Ao invés de deixar o problema chegar aqui, tratar aqui. Agora imagina que a prevenção, você não deixa ter o problema. Ao invés de ter um problema pequeno, que é muito melhor do que ter um problema grande, na prevenção você não tem problema. Não tem nem como mensurar quanto que isso é melhor, mais vantajoso. Você não ter uma doença, o quanto que isso é melhor do que você ter uma doença pequena, que por sua vez é melhor do que ter uma doença grande. Então a prevenção é isso. E prevenção se faz em casa. Como eu sempre digo para os pais, cárie você não trata aqui no consultório, cárie você trata em casa. É o dia a dia. Então, pensando nisso e vendo que é simples, mas não é fácil, né? Mas é muito simples. Como eu estava dizendo, a cárie, ela é uma doença que é a segunda doença que mais atinge a população, ela atinge 600 milhões de crianças no mundo, por isso fez com que ela fosse vista ou entendida como algo normal e até mesmo inevitável. É uma doença socialmente aceita. As pessoas não ficam tão preocupadas ou constrangidas de ter cárie, né? Então, assim, pensando nisso, eu falei assim, caramba, é tão simples de resolver que virou nossa missão aqui da clínica divulgar a prevenção. Divulgar essas informações, divulgar para a população, divulgar a prevenção, mostrando os benefícios dessa prevenção. É muito importante. Por isso que eu estou aqui, tendo essa conversa com vocês, porque prevenção é a solução. Pensando nisso tudo, o que a gente fez? Criamos um curso online, totalmente online. Você vai acessar esse curso de onde você quiser. Você vai acessar esse curso quando você quiser. Você vai rever as aulas quando você tiver dúvida. Você vai adiantar a aula, você vai para o assunto específico, você vai tudo online. Imagina você ter todas essas informações no seu celular, no computador, no tablet, em casa, no trabalho, na viagem, onde você quiser. A gente fez um curso, ficou muito bacana. Eu nem sei quantas horas de curso deu. Nós fizemos mais de 40 aulas, explicando tudo o que é mais importante para os pais, para que você saiba o que fazer com o seu filho. Imagina quanto custa você fazer um tratamento. Eu vou dar um exemplo, vou dar números para a gente ter uma ideia. Imagina você fazer um tratamento básico, tá? Vai no dentista, a criança está com 2 cáries. Nós estamos aqui em São Paulo, né, na Grande São Paulo, então os preços podem variar de acordo com a região, mas na média o que eu vou falar é um preço médio aqui em São Paulo. Tem dentistas que cobram muito mais barato e tem dentistas que cobram muito mais caro, né? Mas vou falar mais ou menos a média. Você vai no dentista, você vai pagar em torno aí de 250 numa consulta, né? O dentista vai fazer a consulta, vai fazer um levantamento, vai fazer tudo o que precisa, vai identificar os problemas do seu filho e vamos imaginar que ele identificou lá que ele está com 2 cáries. Muito bem. Se for um dentista consciente, vamos mudar. Se for um dentista qualquer, ele vai focar em arrumar essas 2 cáries. Quer ver? Deixa eu fazer uma conta aqui. Uma média hoje de uma restauração por aqui, para a criança, é em torno de R$150. Então vamos lá.
Você pagou 250 na consulta, mais 2 restaurações a 150 cada uma, mais 300. Deu R$ 550. Um tratamento básico. Se for um dentista não consciente, não atualizado, né? Agora, se for um dentista mais top, dentista que realmente está preocupado com a saúde bucal do seu filho, você vai pagar os 250 da consulta. Só que ele identificou que está com cárie, ele precisa tratar a causa do problema, porque a cárie é consequência. A cárie ela não é inevitável, a criança não nasce carimbado na testa que ela vai ter cárie. A cárie é uma doença causada por bactérias e ela é uma doença causada por um desequilíbrio entre dieta e escovação. Então, se isso não for tratado, se isso não for corrigido, não adianta ir lá e fazer as 2 restaurações. Por quê? Vai fazer as 2 restaurações, daqui 3, 4, 6 meses vai estar com cárie de novo, porque você tratou a consequência. Toda vez que você trata a consequência, você fica tratando o problema, a consequência, para o resto da vida. Então, qual que é a ideia? Qual que é o pulo do gato? Que é aí que eu falo, o dentista tem que ser um cara antenado, tem que ser um cara bom e que pensa no cliente, na criança, não nele, não no bolso dele, né? Então, se ele for esse dentista top, né, esse dentista atualizado, preocupado, ele vai tratar a causa do problema. Ele vai fazer uma outra consulta, vou pôr aqui mais uma outra consulta, para ensinar os pais como evitar. Essa, para mim, é a consulta mais importante. Pelo menos aqui na clínica, é a consulta que tem mais importância na vida das crianças. Porque uma vez que você aprende como evitar a cárie, problema resolvido. Para este tratamento que a criança veio fazer, não, para o resto da vida. Porque você vai tratar a causa e você vai deixar de ter as consequências. Tá? Então, mais uma outra consulta, né, para ensinar os pais, tudo mais. Aí, o correto, se a criança está com cárie, ela está com alto risco, tem que fazer uma avaliação ali, mas estou falando na média, né? Vai ter que fazer uma profilaxia e flúor, que aqui, nessa região, é em torno de R$ 350. Para depois sim fazer aquelas 2 cáries. Nós vamos chegar num valor de R$ 1.350. Um tratamento relativamente simples, mas aqui em São Paulo, né, na média, porque é o que eu falei, estamos falando em 1.350, mas provavelmente você vai encontrar dentistas que cobram mais de R$ 2.000 para fazer isso. Também você vai encontrar dentistas que vão cobrar em torno de R$ 700 ou R$ 800 para fazer todo esse tratamento. Mas na média, estamos falando aí, são preços médios em torno de 1.350. Um tratamento. Mais ainda, um tratamento para reverter um problema, para tratar a doença. Esta nossa filosofia, esse nosso curso que nós fizemos, ele é exatamente para que, já vou adiantar, você não vai pagar nem perto disso, nem perto de 1.350. Imagina você poder pagar, sei lá, 20% disso, ou 30%, nem sei ainda quanto que vai ficar, para você não ter o problema. Imagina você gastou 1.350 para arrumar problema, para tratar a cárie, ou seja, para tirar a doença. O que nós estamos fazendo aqui agora, oferecendo para vocês, é algo para que vocês não precisem tratar, para que o seu filho não fique doente, não tenha cárie, não precise tratar e não passe por todos os dissabores e os riscos e tudo. Mas imagina doer o dente de uma criança. É muito comum, vocês nem imaginam. A gente atende aqui muitas crianças por semana, muitas crianças por dia. Vocês não imaginam como é sofrido ver o filho dos outros com dor. Criança chegando aqui com dor, chorando de dor. Acontece sim, eventualmente, de bater a boca, aí são fatalidades. Mas crianças com cárie, com dor de dente por conta da cárie, dá uma pena dessas crianças, porque isso é totalmente evitável. Esse é o nosso propósito. Nós criamos esse curso exatamente para que os pais saibam o que fazer para que a criança não passe por essa experiência traumática. Vale muito a pena. Imagina, né, quanto que isso vale. Eu nem faço ideia. Como eu falei, imagina mais de 40 horas de aula, aí, mais de 40 aulas. Imagina se a gente multiplicasse isso por 250 cada hora. Fica muito, é um investimento, quer dizer, é um investimento não.
tem um valor agregado muito grande, mas muito grande. Por isso que eu falo, eu fiquei muito orgulhoso de gravar essas aulas, porque assim, elas me deram uma satisfação muito grande, porque eu entreguei muito valor. São coisas que eu levei anos além de anos de prática, anos de estudo, muito dinheiro envolvido, muitos cursos, livros, mentorias, um monte de coisa que eu levei. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura bacana, a gente tem uma clínica, tem outros funcionários, eu consigo passar essas informações para que outros dentistas sejam treinados e consigam replicar isso para outras pessoas. Eu dei aula também para dentistas, então essa filosofia, eu plantei essa filosofia para que outros dentistas também divulgassem esta filosofia nas suas clínicas, na população que eles atendem. Então assim, só que chegou uma hora que eu falei assim, puxa, vamos falar direto com os pais. Vamos acessar os pais. Porque eu estava pensando assim, como eu disse, a nossa missão aqui é influenciar a população mostrando os benefícios da prevenção. Só que eu vi que eu conseguia influenciar uma parte muito pequena da população, e mais ainda da população que vem aqui. É muito pouca gente. Por isso eu falei, poxa, vou dar aula, vou treinar os dentistas. E aí eu já consigo replicar isso para mais gente. Mas mesmo assim é muito pouca gente. Agora, com essa facilidade da internet, com a popularização da internet, dos cursos online, a gente pensou assim, caramba, eu acho que esse é um ótimo caminho para a gente divulgar essas informações direto. Não vai ter aquela necessidade. Lógico, isso não exime você de procurar o dentista. Não sei onde você mora, onde você está assistindo essa conversa aqui. Isso não é para você não precisar. Na verdade, é para você não precisar, ou precisar muito pouco, né? Mas não quer dizer que você não precise ir ao dentista para ver se está tudo bem. Porque você vai ver durante o curso, eu vou ensinar como escovar o dente, melhor ainda, eu vou ensinar o que é a cárie, como ela acontece, como que a gente evita a cárie, como que a gente escolhe escova, pasta, fio dental para as crianças, quando começar a usar fio dental, quando começar a escovar o dente, quando ir ao dentista, como escovar os dentes, a importância da dieta na escovação, o que é cárie, o que é afta, tártaro, como evitar tudo isso. Gente, tem muita informação. Como eu estava dizendo, eu fiquei muito satisfeito, muito até orgulhoso mesmo do curso, como ele ficou. Quem já viu, realmente falou, olha, todos os cursos que a gente vê, em todas as áreas, né, tem cursos muito bons, mas o seu realmente ficou muito legal, porque eu aprofundei vários assuntos, eu falei sobre muita coisa. A gente teve um levantamento antes para identificar quais são as maiores dúvidas dos pais. O que é legal para os pais saberem, né, em relação aos cuidados, as dúvidas que os pais têm. O que a gente fez? Foi lá e explicou tudo. Então você vai adquirir o curso e você vai saber o que você precisa fazer para manter a saúde bucal do seu filho e também o que você não deve fazer para que você não piore a saúde bucal dos seus filhos. Então assim, isso tem um valor agregado que eu não faço nem ideia. Né? Se a gente fosse pensar aí, poxa, se eu fosse fazer esse curso aqui, imagina, mais de 40 aulas, cada aula aí em torno de 1 hora quando a gente faz, a minha consulta aqui é de 1 hora, tem um valor muito grande. Só que com a popularização, né, com a internet, isso fez com que a gente pudesse oferecer isso num valor muito mais baixo, mas muito mais baixo. Como eu disse, imagina um tratamento num dentista mais ou menos, ele iria cobrar aí em torno de uns R$700, né? A consulta, mais as restaurações ali, em torno de R$700. Você não vai pagar isso num curso completíssimo. Cara, imagina você poder investir muito menos do que isso, mas muito menos, e ter todas essas informações na hora que você quiser, onde você quiser. Vou falar de novo, fiquei muito satisfeito. Primeiro, pelo conteúdo, achei que ficou muito bom. Quem viu gostou demais. As pessoas falaram, eu não fazia ideia. Eu quando estava fazendo alguns testes, né, para sentir, né, como é que a coisa iria, por qual caminho que a gente iria,
eu peguei algumas mães que eu conhecia e não tinham passado aqui ainda, né? Mães que já têm filhos mais velhos ou mães que ainda eu conheço, mas moram muito longe e tal, e fiz um teste. Mandei uma aula para elas. Pra você ter uma ideia, aula de como ler a escova de dente. Eu falo assim, chegou no supermercado, tem aquela gôndola, né, de escova de dente. Como que eu vou escolher a escova? Não sabe, as pessoas não sabem, elas escolhem errado. Ah, escolhe porque é mais cara, ou porque é desse personagem, ou porque é de tal marca, ou porque ela achou mais bonita. É tudo muito subjetivo. Então eu fiz uma aula explicando né, dessas várias aulas, só sobre como escolher escova de dente. Por quê? Porque a escova de dente é essencial na saúde bucal. Não tem como você fazer uma boa escovação com uma escova errada. Então são muitos detalhezinhos, nada complicado, mas você precisa saber. Você precisa saber, chegou lá no supermercado, na farmácia, você precisa saber como escolher a escova de dente. Pode ser o que a criança está querendo, o personagem, a cor, ou pode, desde que atenda as características que precisam. Então, eu mandei essa aula para algumas mães e o feedback foi muito parecido delas. Eu não fazia ideia disso, ela falou, estou chocada, eu sempre escolhi escova errada, nossa, eu não imaginava. Estou até com outras, né? Estou com vergonha, porque eu nunca soube como escolher escova. Eu tinha certeza que eu sabia e fui ver que eu não sei. Nossa, eu estou usando uma escova totalmente errada no meu filho. Entenderam? Então, assim, são coisas simples que, uma vez que você souber, problema resolvido. Por quê? Tem que saber como escolher escova, pasta, fio dental, quando usar fio dental. É outra dúvida muito comum dos pais. Mas eu achei que só usava fio dental com tantos anos. Vocês vão saber tudo. Nesse curso está tudo explicado, tudo detalhado. Ficou na dúvida? Volta, assiste de novo. Além disso, comprando o curso, vocês vão ter um acesso direto comigo. Vocês vão ter os nossos contatos, vocês vão poder tirar dúvidas direto comigo. Você está lá em Manaus, você mora aí em Manaus. Você não vai conseguir vir para cá, para São Paulo, para fazer uma consulta, para passar em atendimento? Não tem problema. Você vai ter todas essas informações aí literalmente na palma da sua mão. Te ficou com alguma dúvida? Está muito explicado. Vocês vão ver no curso, quando vocês tiverem acesso, vocês vão ver. Está tudo explicadinho. Tudo detalhado, bem didático, bem tranquilo. Vocês vão mas mesmo assim, ficou com dúvida? Não tem problema. Vocês vão ter acesso. Nós estamos programando também alguns encontros, dependendo de alguns fatores, né? Não sei se os primeiros que comprarem, eu não sei exatamente como é que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer aí tipo alguns grupos VIP, e nós vamos ter reuniões, eu não sei, estou falando, mas a gente ainda não definiu isso. Reuniões mensais, semanais, quinzenais, lives, grupos de WhatsApp, grupos talvez em redes sociais, para que a gente tire as dúvidas. Então vocês vão ter, além do curso online, à vontade, quando vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, vocês vão ter ainda acesso direto comigo em alguns momentos. Fiquei na dúvida, mas por que isso assim? Ou alguma dúvida que eventualmente vocês têm e não está no curso, provavelmente está, né? Porque a gente levantou e fez do jeito que eu achei assim mais didático, mais legal e mais prático possível, porque é exatamente isso. Não adianta a gente ter um monte de informação que a gente não sabe como usar, não sabe para onde direcionar essa informação. Não, esse curso ele foi pensado e foi direcionado para isso, para que ficasse prático, simples, efetivo para você usar no dia a dia com seu filho. Dicas de como escovar o dente. Mas meu filho dá trabalho. Está no curso. Eu não sei se a chupeta pode, não pode, qual chupeta, até quando. Está no curso. Mamadeira, pode usar mamadeira? Eu consigo? Tem algum problema? Está no curso. Qual a importância da dieta? Como escolher escova, pasta, fio dental? Quantas vezes eu tenho que escovar o dente? Quando eu tenho que levar o meu filho no dentista? Posso passar fio dental? Afta? Tem um monte de coisa. Já, assim, estou repetindo, né? Tem muita coisa. Ficou muito legal, ficou muito completo esse curso. Ficou um curso assim que, de fato, como eu estava dizendo, quem viu o conteúdo ficou impressionado, falando assim,
Cara, você realmente entregou tudo. Foi. Como eu falei, vai fazer, vamos fazer direito. Nós não vamos fazer um curso para vender outro curso. Nós não vamos fazer um curso para falar, dar uma pitadinha, dar uma pincelada no assunto para depois falar, não, agora se você quer saber mais, vamos para outro curso. Não, esse curso ele vai inteiro, completo, na íntegra. Você vai saber e vai ter condições de oferecer o melhor para os seus filhos. Primeiro, a prevenção. Quando que para quem que é esse curso? De verdade, para todo mundo que tem filho, né? Ou que vai ter filho. Grávidas tem um assunto da gestação. Então assim, a grávida tem muita coisa que ela pode e deve fazer, e também tem coisas que ela não deve, não pode fazer durante a gestação, já pensando na saúde bucal do filho. Então tem uma aula sobre gestação, odontologia intrauterina, odontologia da gestante, pré-natal odontológico. Então assim, para quem que esse curso se destina? Para quem está pensando em ter filho. Eu quero ter filho. Poxa, o que eu preciso me preocupar? Isso é para pais conscientes, né? Não é assim, vamos cuidar do nosso filho aí. Filho não vem com manual? Não vem com manual. Agora nós temos um manual, pelo menos da saúde bucal. Eu tenho 2 filhos, meus filhos já são grandes, né? Mas, de fato, na época, na parte odontológica não, né? Porque eu já era odontopediatra, mas assim, você realmente patina, você fica na dúvida em muitos assuntos, porque não vem um manual. O que eu fiz? Um manual de saúde bucal para o seu filho. Então, assim, neste curso você vai ter tudo que você precisa. Então, assim, o que eu gostaria, né? Para quem que gostaria de vender esse curso? Para quem quer ter filho. Poxa, estou pensando em ter filho. Vai lá e compra esse curso. Você vai saber tudo o que você deve fazer durante a gestação. Para quem está grávida, já está com o filho na barriga, já está lá, a família está esperando o filho, é importante esse curso, tem muita coisa que vocês vão aprender. E para todo mundo que tem filho, filho pequeno, filho recém-nascido, filho com 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15 anos. Porque tem muita coisa que é para qualquer criança, mas no curso nós temos áreas definidas para criança menor, para gestante, para crianças pequenas, bebês, para crianças maiores. Tem aula, tem informação e tem conteúdo para todo mundo. Então é o que eu falo. Esse curso é para pais conscientes, independente do momento desses pais que vão ser, que estão querendo ser, estão pensando em ser pais, para quem já logo vai ser pai, que já a esposa, a mãe, a mulher está grávida, e para quem já tem filho, independente da idade. Porque nunca é tarde para você aprender e mudar. Porque, como eu acabei de falar, infelizmente hoje ainda nós temos muitas crianças que ainda têm cárie. Gente, eu falo, aqui a gente atende muitas crianças e ainda, infelizmente, muitas dessas crianças chegam aqui com cárie, com dor de dente, com mau hálito, com gengivite, com inflamação na gengiva, com sangramento, com tártaro. Não precisa. E todo mundo que começa aqui, eu faço o quê? Essa conversa que eu estou tendo com vocês, eu tenho aqui com os pais para explicar a importância. Não adianta depositar em mim a esperança de que eu vou resolver o problema. Não. É o que eu sempre falo para os pais. Cárie, que é o grande problema, né? Mas quase todos os problemas de saúde bucal, não trata aqui. Trata em casa. É o dia a dia. Você deve ir ao dentista para ver se está tudo bem e dar uma direcionada nas suas ações. Mas é o dia a dia que vai fazer a saúde, vai promover a saúde bucal. Imagina, você vai no dentista, vamos pegar uma consulta, uma média, tá? 6 em 6 meses. Você vai 2 horas no ano, você vai no dentista. 2 consultas, vamos imaginar. Quantas horas tem no ano? Num dia tem 24, num mês tem 30 dias, 30 vezes 24, 30 vezes 24 vezes 12. Nossa, é a hora pra caramba, né? Você vai 2 horas por ano no dentista, então não é no dentista, não é no consultório, não é na consulta que resolve o problema.
é no dia a dia. Só que para isso, você precisa aprender ou indo no dentista ou comprando esse curso. Porque esse curso é exatamente para isso. Eu vou passar todas essas informações como eu passo aqui para os pais. Depois, para os pais, eu mando muitas dessas informações por escrito, por vídeos a gente tem, mas é para quem trata comigo, para quem vem aqui na clínica, né? A gente tem uma comunicação com os pais através de WhatsApp, de vídeos, ou por escrito. Muitas dessas informações vão por escrito, porque sai da consulta, você tem tanta informação, depois você não lembra. Chega em casa e você fala, nossa, como é que é mesmo? Quantas vezes mesmo? Então, eu sei disso, então eu passo essas informações aqui na consulta e depois mando por escrito ou em vídeo. Né? Só que agora eu resolvi compilar todas essas informações e entregar num curso online para vocês. Independente de... Porque esse curso também será oferecido para os pais, porque mesmo eles tendo passado aqui, tem muita informação que eventualmente não foi passada, porque, como eu disse, é muita informação, né? Então eles vão poder ter acesso a outras informações e ter essas informações na palma da mão, quando quiser. É só acessar lá. Está dividido por aulas, né? Então, escova de dente, vai lá na aula de escova de dente, estou com dúvida, vou no mercado, sei lá, vai lá, se informa, pesquisa e vai e compra a escova correta. Não é comprar a escova qualquer, de qualquer jeito, qualquer uma tá boa. Não, pasta de dente é a mesma coisa. E assim vai. Então, assim, eu fiz esse curso exatamente para isso, para que estas informações ficassem disponíveis para vocês o tempo inteiro, porque é isso que vai fazer a diferença na vida dos seus filhos. E como nós dissemos, imagina um tratamento básico num dentista meia boca, né? Meia boca que eu digo assim, de não estar tão preocupado em resolver o problema, mas em tratar as consequências, você ia gastar em torno de R$700. Esse curso não é nem perto disso. Depois nós vamos divulgar tudo isso, as condições, tudo mais. Fica tranquilo que é tranquilinho de fazer. O curso, de pagar o curso. Lógico, tem tanto valor que o que acontece? Na internet, o que a internet fez? Este curso, como a gente disse, se eu fosse dar esse curso aqui, aula por aula, ia ficar, nem lembro quanto que foi, com mais de R$10.000. Com mais de 40 aulas, a cada uma 250, né? Uma média, hein? Não é nem meu preço, que minha consulta é mais cara que isso. Meu tratamento ficaria mais caro aqui, mas eu falei de uma média, né? Então ficaria mais de R$10.000. Por que a gente consegue fazer de uma maneira diferente? Porque a internet proporcionou isso. Você vai vender para muito mais gente. E faz parte da nossa filosofia de divulgar a prevenção, divulgar para a população, mostrando os benefícios da prevenção. Então isso fez com que eu pudesse aliar a nossa missão e fazer de uma maneira acessível. Porque não adianta você querer fazer um curso que realmente vale até muito mais do que isso, vale muito mais do que 10 mil. Porque quanto custa uma dor de dente? Quanto custa a criança não ter, quanto que valeria a criança não ter medo de dentista, não ter trauma de dentista? Não tem preço. Quanto custa uma dor de dente? Quanto custa a falta que um dente faz na boca? E não é só para a criança, porque uma vez que ela aprendeu isso e entendeu a prevenção, vai ser um adulto sem problema também. Então, assim, não tem nem como mensurar quanto que valeria. Eu chutaria aí, sem exagero, mais de R$100.000. Porque é muito valor, não tem como mensurar. Imagina você nunca ter uma dor de dente, você nunca ter tártaro, você nunca precisar extrair um dente, fazer um implante. Não tem como mensurar isso. Então, pensando nisso tudo, a gente fez o curso, pensando e sabendo que nós vamos poder oferecer para muita gente, milhares, até milhões, sei lá, de pessoas. Então isso faz com que o curso, com que a gente consiga baratear esse curso. Mas barateamos mesmo, como eu disse, não vai chegar nem perto de R$500. Tá? É muito barato para o que ele vai entregar. É muito barato, estou falando a verdade. Vai pagar parcelado, vai ficar um negócio muito bom para todo mundo. Porque aí você vai poder oferecer o melhor para os seus filhos, que é prevenção. Não tem preço, é o que eu falo, não tem preço. Mas nós vamos fazer de um preço muito barato para que todo mundo possa acessar. Quer dizer, para que todo mundo possa comprar esse curso e ter acesso a essas informações,
que são extremamente valiosas. O curso ficou top. O curso ficou muito bom, tá? Gente, né? Falamos. Agora é só ir lá e efetivar a compra, tá? Espero que vocês tomem essa decisão. Entrem para o grupo, já que já estão aqui, né? Mas entre para esse grupo seleto de pais conscientes, pais responsáveis, porque, como eu sempre digo, ser pai é fácil. Pai ou mãe, né? Ser pai é fácil. O difícil é ser um pai responsável, pai consciente, um bom pai. Não um pai legal. Pai legal também é bom, né? Também é legal, né? Mas não é isso que nós estamos falando. O pai legal é aquele que fala sim para tudo. Pai, posso dormir sem tomar banho? Pode. Posso dormir sem escovar o dente? Pode. Posso comer doce e não almoçar? Pode. Isso é um pai legal. Um bom pai, um pai responsável, também fala não. E oferece o melhor para o seu filho. E é isso que nós viemos fazer aqui. Explicar para vocês qual é a nossa parte nessa tarefa, nessa jornada de vocês como pais. Resolver a parte de saúde bucal, que interfere na saúde geral do seu filho. Tá tudo nesse curso, vocês vão ver. Não é brincadeira não, hein? Tô falando sério. Tá tudo nesse curso. Vocês vão comprar esse curso, vocês vão se surpreender. Tem tudo que vocês precisam saber. E mesmo assim, ficou alguma coisa que vocês ficaram em dúvida ou um assunto específico que não foi tratado, vocês vão ter acesso direto comigo. Vão poder falar direto comigo e a gente vai bater mais um papo, vamos explicar, vamos esclarecer mais alguma eventual dúvida que aparecer. Então, assim, não tem porquê. Eu fico pensando aqui, se eu fosse pai, se eu não fosse dentista, se eu não fosse odontopediatra, e eu tivesse isso hoje, com os meus filhos já grandes, minha filha já está com 17, meu filho com 15, eu compraria. Agora imagina se eu tivesse acesso a esse curso lá atrás, quando meus filhos eram pequenos, ou mais ainda, quando estavam na gestação ainda deles. Eu teria feito isso de olho fechado. Óbvio, porque eu vi o conteúdo, né? Mas o que eu estou pedindo para vocês é exatamente isso. Um voto de confiança. Vocês viram, é só acessar minhas redes sociais, vocês vão ver meu trabalho de muitos anos, os depoimentos, o tanto de gente que passou comigo e positivamente foi impactado. Crianças que eu encontro hoje, eu atendo hoje filhos de crianças que eu atendi aqui, que já viraram adultos, têm filho e trazem as crianças aqui. Então, assim, é muito gratificante, é muito bacana tudo isso, né? Então, assim, deem uma olhada, vejam o meu currículo, vejam as minhas mídias sociais, tem o site, Instagram, YouTube, tem muitas informações lá, tem bastante gente, vocês vão ver a credibilidade que nós temos. Graças a Deus a gente tem um reconhecimento aqui na área, na região onde a gente atua, né? Por quê? Fruto de um esforço de anos e anos e anos, de um trabalho duro, de um trabalho honesto, de um trabalho reconhecido. Porque assim, como eu falei agora há pouco, se vamos fazer direito, vamos fazer bem feito. Vamos fazer um tratamento, vamos fazer bem feito. Vamos fazer um curso, vamos fazer bem feito. Então assim, deem esse voto de confiança, né? Mas tomem essa decisão. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão ficar extremamente satisfeitos e surpresos com o conteúdo do curso. Vocês vão ver. Depois vocês vão mandar mensagem falando realmente você tinha razão. O curso é muito bom, o curso é muito completo, vale muito a pena. Vocês vão até querer me pagar mais. Falar, olha, vale mais do que eu paguei, hein? Vale mesmo. É um curso assim para que você não tenha mais dúvidas, para que você saiba exatamente o que fazer para manter e promover a saúde bucal dos seus filhos e para que eles cresçam crianças e depois se tornem adultos livres de cárie, sem estresse, sem trauma e a gente mude. A minha ideia é que esta geração seja a mudança, porque é uma geração que os pais já não tiveram tanto estresse, mas ainda tem medo de dentista, mas já não tem tanto estresse. Mas esta geração, ela está sendo tratada de uma maneira mais suave. Então, vai fazer com que a próxima geração já não tenha aquele receio, aquele medo de dentista. Ou seja, isso a longuíssimo prazo, eu estou contribuindo para uma mudança nesse paradigma da odontologia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Vamos lá, clica no botão de efetivar a compra que vocês não vão se arrepender. E é o que eu sempre falo, qualquer dúvida é só falar, é só entrar em contato com a gente por qualquer meio de comunicação. A gente tem vários canais de comunicação. O que ficar melhor para vocês, entre em contato, porque a gente tira as dúvidas. Eu não quero ninguém insatisfeito. Muito pelo contrário, eu quero que todo mundo que compre esse curso indique para outras pessoas comprarem, comente positivamente e saia satisfeito com a aquisição. Combinado? Espero e torço para que a gente se veja logo logo nos nossos encontros, bate-papos, nas lives exclusivas, nos canais, nos grupos que nós vamos criar. Espero encontrar todo mundo, porque isso vai fazer com que a gente mude a odontologia, a saúde bucal dos filhos de vocês, mas da população como um todo. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e espero que vocês fiquem muito satisfeitos com a compra. Um abraço e até a próxima.